estamos aqui do estádio Manuel Barradas ou Barradão, onde nesta quinta-feira teve treino aberto para a imprensa, mas antes disso, antes de falar sobre o treino de hoje, estou aqui com o meu querido Thiago Trindade, que vamos falar sobre o jogo de ontem, né, Thiago? O jogo onde o Vitória pegou uma equipe forte, quer ou não, é uma equipe forte, apesar de não estar passando por um bom momento no campeonato e na temporada. Fortaleza impôs dificuldade, é grande verdade, tanto que chegou até a empatar o jogo. É um jogo bom, um jogo duro de se jogar. O Vitória fez um jogo competitivo de novo, o terceiro seguido, né? O Vitória começou muito mal o campeonato, aí empata com o Atlético e sabia que precisava ganhar o jogo. Começa pegando um adversário que se armou muito bem defensivamente. Quando o Vitória tinha a bola, os dois laterais, o Mancuso e o Diogo Barbosa, que depois faria o gol do Fortaleza, recuavam para a primeira linha, fechava o espaço ali para os pontas e para a defesa dos laterais. Ficava o meio um pouco menos desguarnecido, mas o Vitória não conseguia criar tanto pelo meio, porque tinha primeiro o Rossetto, o Paul Fernandes, que deu assistência do gol, e o Martins, que teve duas boas chances no primeiro tempo, defesaças de Arcanjo. Para mim, o melhor em campo pelo Vitória, foi voltado assim por mim ontem no pós-jogo. Mas um Vitória que teve dificuldades, mas que conseguia chegar, fazia bom jogo. Tinha o Eric com algumas atuações ofensivas interessantes, até por ser um jogador tecnicamente diferente. Tinha o Janderson fazendo uma partida de muita entrega, como sempre. O problema do Janderson nunca foi vontade, o problema do Janderson nunca foi entrega, sempre foi a qualidade técnica duvidosa, mas que ontem estava funcionando em alguns momentos, conseguia segurar um pouco a marcação, especialmente do Davi Luiz, que é um zagueiro experiente, a gente sabe de todas as qualidades e defeitos dele, mas é um zagueiro experiente, sabe como controlar esse tipo de jogo, e ele teve alguma dificuldade com o Janderson. Defensivamente, a primeira linha muito bem, o Zé Marcos muito bem, o Walter muito bem, o Claudinho, quando participou, é que o Vitória atacava mais pelo outro lado, o Jamerson, que estava tendo um pouquinho mais de dificuldade, muita jogada era nas costas dele, e o Fortaleza teve algumas boas chances criadas pelo lado direito. Até o Hiller também ontem estava em alta. O Hiller e o Baralhas, né? O padrão dele é fazer partidas de bom nível. E o Vitória criou algumas chances, criou uma chance com o Mateuzinho num chute que a bola pega uma trajetória um pouco esquisita, e aí é uma boa defesa do João Ricardo, e o gol sai num chutão. O Vitória, o Eric dá um lançamento para Janderson ganhar na velocidade do Gustavo Mancha, o zagueiro pela esquerda. Ele vê a ultrapassagem do Claudinho e toca. Quando o Claudinho cruza, tinha a entrada de um jogador do Vitória que agora não foi identificar, e aí Davi Luiz joga para escanteio, no escanteio o Vitória cobra curto e tem a vantagem numérica, né? Tava o Gustavo Mosquito e o Eric dá um corte no Mancuso come o corte e aí ele levanta muito bem, tanto que o João Ricardo faz o posicionamento para sair, vê que não vai dar e tenta voltar, mas aí já era tarde e o Janderson faz 1-0 e o Vitória tinha uma vantagem num jogo duro, faltava o Vitória finalizar ali a gol, quando finalizou fez 1-0. No segundo tempo, o Voivoda, para mim, foi uma alteração muito boa. Tira o Marinho, que ofensivamente estava dando algum trabalho ali pelo lado direito, mas que não ajuda na marcação e que não estava finalizando, estava só levantando bola na área para o Lucheiro, que não conseguiu ganhar a defesa do Vitória, e botou o Daverson. E o Daverson entrou conseguindo fazer bons pivôs, conseguindo ganhar algumas boas jogadas, e logo no início do segundo tempo, com esses dois pivôs na área, eles empurram a defesa do Vitória, o Claudinho também tem que recuar para fazer a cobertura, e aí o Paul Fernandes ganha do Baralhas de cabeça e encontra o Diogo Barbosa sozinho, naquele gol de lá, e ele chuta cruzado, um gol até fácil, um gol... Fácil demais, acho que o Arcanjo não tinha como pegar aquela, não. Ali o erro é defensivo, não é de Arcanjo, o erro é defensivo e não é de um, é da defesa toda, a defesa toda mal estruturada, faltou o apoio do Eric ali, que era que estava pela ponta direita, faltou o Claudinho estar um pouco melhor posicionado, faltou o posicionamento da zaga, que estava muito preocupado com os dois, e o Paul Fernandes ganhou muito fácil na raspadinha que ele deu para o Diogo Barbosa. O Fortaleza empatou e o Fortaleza chegou a virar, né? O Davidson botou uma bola na trave, a bola sobrou no pé do Martins, só que ele estava bem impedido, o Vitória errou também ali, teve um momento de caos, mas teve algumas boas alterações ali, o Carpini viu o jogo bem, botando o Ronald para poder dar uma segurada, botou o PP para poder segurar um pouquinho mais a bola e trabalhar bem. Fabri entrou que nem Fabri, né? Um jogador com muita volúpia, muita velocidade, mas qualidade técnica duvidosa, mas conseguiu ganhar algumas jogadas. E um Carpini que vem numa crescente, o Carpini que ele até falou isso ontem na coletiva, ele reconhece os erros dele e agora está adotando o estilo de jogo para o Vitória mais na transição rápida. O Vitória, quando vai precisar atacar, precisa jogar assim, porque não é um time de qualidade técnica maravilhosa. Tem alguns jogadores como o Mateuzinho, tem o Mosquito, quando está no seu dia é um bom jogador, tem o Eric, que consegue jogar com a bola, mas tem muitos jogadores que são muito mais voluntariosos do que ótimos jogadores tecnicamente falando, considerando, claro, o nível de Série A. Então o Vitória tem que sim que abdicar às vezes da posse. Só que o Vitória, para mim, foi uma coisa muito inteligente nos acréscimos. O jogo estava 2-1,
Vitória tinha tomado uma pressão um pouco antes. O que é que Vitória fez? Começou a rodar, comer tempo, tentar ganhar a bola no escanteio, tentar ganhar a bola na lateral. O que não fez contra o Atlético Mineiro. Exatamente, segurou um pouco mais o jogo. Porque, gente, 3 pontos são 3 pontos, então é interessante você esfriar um pouco o jogo. E Vitória esfriou. E o Fortaleza não conseguiu criar nos acréscimos. Teve só um erro do Janderson, que tentou forçar um escanteio, mas até a parede que ele fez foi muito boa. Então o Vitória não sofreu nos acréscimos, que foram 5 minutos, a gente até acertou na transmissão, né? Mas o Vitória não sofreu nos acréscimos e o Vitória tinha sofrido um gol aos 43 do segundo tempo contra o Atlético, num gol meio de azar, né? Que a bola bate na zaga, bate na trave. Então o Vitória precisava disso, precisava de um resultado positivo. Agora a moral volta e isso refletiu hoje no que a gente viu aqui, né, Serra? Hoje, inclusive, treino foi aqui. Aliás, hoje não teve tático, né? O treino foi mais regenerativo. Jogadores que atuaram mais de 45 minutos fizeram treino na academia, né, aqui do clube, inclusive a academia que está passando por um processo de ampliação, como você vê aí nas imagens, né? Jogadores que não atuaram mais de 45 minutos fizeram treino ali com o preparador físico. Lucas Arcanjo trabalhou muito ali com os preparadores de goleiro, né, que é o Itamar Ferreira e o Paulo Mussi. Inclusive, falando ainda sobre o dia de hoje, o clima aqui no Barradão foi muito leve, nós fomos bem recebidos pela assessoria do clube, pelo diretor executivo de futebol, Manuel Tanajura Neto, né? E também pelo presidente Fábio Mota, aliás, os dois ficaram conversando com a gente na imprensa em off durante um bom tempo. Então, quando o Vitória ganha, tudo vai bem, né, Thiago? O clima fica mais leve. O Carpini, como você vê aí nessa foto, também deu um alô pro pessoal, né? Até brincou com a gente. O Janderson brincando com a filha do Gabriel Baralhas, né? Que hoje veio prestigiar o treino do papai aqui no Barradão. Clima muito leve e tomara que assim seja pro restante da temporada. Jogadores estão unidos, estão fechados com o trabalho do Thiago Carpini e não tem clima ruim, gente. O clima é saudável aqui no Barradão e o Vitória vai por mais em busca aí de mais um bom resultado lá no Rio de Janeiro. Então é isso. Forte abraço a todos. Valeu, meu amigo Thiago Trindade. Fique com Deus. Qualquer notícia, ative o sininho aí para receber as notificações aqui do canal Rubro Negro TV, tá bom? Forte abraço, galera. Valeu. Fui!